Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos aqui no programa Eclésia, né? Como de costume, toda semana a gente conversa sobre assuntos relacionados à nossa fé católica. Você ainda talvez não tenha se acostumado com o nosso horário novo, a gente já está em horário novo, o programa Eclésia, toda terça-feira agora, né? Então, se você, de repente, não estava sabendo ainda, conta para todo mundo aí dos seus amigos, dos seus vizinhos que gostam do programa Eclésia, que agora passou a ser toda terça-feira à noite. A gente está para continuar a nossa conversa, porém, em outro dia, né? Terça-feira à noite, a gente continua conversando sobre história da igreja, catequese, tempo litúrgico, enfim, tudo relacionado à vivência da nossa fé católica. O Padre Wander Maia está aqui comigo nessa noite. Você que assiste o programa Eclésia já está acostumado que volte e meia ele está aqui conosco, né? O Padre Wander, na qual eu dou boa noite mais uma vez. Boa noite, Padre Wander. Seja bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos acompanha nesta noite. E nós queremos saudar a cada um com a paz do Senhor e esperando fazer um bom programa. Pois é, Padre Wander, você que está acostumado, como eu disse, a gente já fez bons programas, já falamos sobre muitos assuntos interessantes aqui, não é mesmo, Padre? Verdade. E hoje vamos continuar um outro assunto importante, né? A gente está, olha, no finalzinho, né, do Carnaval, né? Muita gente, nessa época do Carnaval, já se cansou de tanto que comemorou nos últimos dias. Sim. E amanhã, quarta-feira de cinzas, começa um tempo novo para nosso tempo litúrgico na Igreja Católica, não é, Padre Wander? Perfeito. Bom, antes da gente falar propriamente dito da quarta-feira de cinzas, aliás, no programa de hoje nós vamos falar sobre quarta-feira de cinzas, sobre quaresma, sobre tudo que envolve relacionado às celebrações dessa época, os costumes, é o assunto do nosso programa de hoje. Mas antes da gente entrar propriamente dito no assunto quarta-feira de cinzas e quaresma, Padre Wander, queria perguntar ao senhor, primeiro, em relação ao Carnaval, a gente está no finalzinho do Carnaval, hoje é o último dia de Carnaval. Tem tudo a ver essa tradição do Carnaval com a tradição católica, não tem? Até mesmo do ponto de vista da palavra Carnaval. O que o senhor tem a nos contar sobre isso? Qual é a relação da Igreja Católica com esse tempo conhecido como Carnaval? Sim. Bom, a presença do Carnaval na vida da Igreja está ligado à sua raiz celebrativa, à sua raiz espiritual. Nem de perto, olha, não adianta, Eric, tentar olhar o Carnaval como nasceu. A partir do que nós vemos hoje, esquece. Muita mudança já rolou por aí, né? Não tem. Né? O que se faz é que a igreja, então, a partir da quarta-feira de cinzas especialmente, e aí o início da quaresma, já vamos falar disso, é que tenta resgatar e recuperar o que se perdeu. Mas está ligado, de fato, ao tempo que se inicia, um tempo de penitência, um tempo de jejum, um tempo de abstinência, onde se retira totalmente a consumação de carne. Então, a própria raiz, o próprio radical da palavra carnaval está associada à palavra carne. Portanto, ao deixar a carne de lado, a não se consumir mais. É como se fosse a festa da despedida da carne. É a despedida. Dá para pensar assim. É a despedida. Durante um longo tempo, quase 2 meses, não se comerá mais carne. Então, até a terça se come, iniciada a quarta, já não se faz mais consumação de carne. E já que a gente está falando de Carnaval, antes ainda da gente falar propriamente dito da quaresma, como o senhor disse, né, muita mudança, cada ano que passa, exageros, enfim, realmente a gente não costuma ver boas referências para esse tipo de festa para se unir alguma coisa relacionada à vivência da fé católica, à religiosidade, etc. Mas de maneira geral, na opinião do senhor, é lícito um católico participar das festas do Carnaval? O que o senhor acha? Então, chegando ao final desses dias, eu creio que, ano após ano, nós estamos vendo uma piora, não é que é uma melhora, não, uma piora da relação com esses dias, né, de festas, entre aspas. Ou seja, cada vez mais profano, cada vez mais pagão, cada vez mais mundano, cada vez mais carnal. Eric, a única maneira que eu vejo de se fazer um carnaval mais adequado, seja preparando a quaresma que temos início amanhã, seja então para descansar, é fazendo algo entre família, entre irmãos de fé, algo no sentido mais cristão. Certo. Que possa mesclar até quem quer sair um pouco para descansar, etc., ou quem prefere usar esses dias, como está acontecendo para os retiros espirituais, os grandes encontros, que inclusive a Renovação tem promovido, de uma forma ou de outra,
tem que ficar longe da bagunça, do barulho que o mundo faz. Muito provavelmente alguém que já está nesse horário diante da televisão nos assistindo, ou passou boa parte desses últimos 4 dias, como o senhor disse, num encontro de carnaval. A maioria das dioceses tem esse encontro de carnaval. Perfeito. Hoje. Também muitos optam por fazer retiros espirituais na espiritualidade de Santo Inácio, né? Retiros inacianos. Os retiros inacianos. Muita gente faz durante essa época também, enfim. Ou muita gente pode ser que tenha passado por isso. Mas mesmo que alguns não optaram ou não conseguiram viver uma experiência de retiro dessa maneira, a gente deve se portar como cristão onde a gente estiver, né? Como católico onde a gente estiver, né? Não importa onde, como, em qual situação, se for levar de repente uma criança para brincar, o seu carnaval, que tem todo o seu direito e inocência, não tem nada de errado nesse sentido. Mas facilmente a gente acaba, não digo que a gente acaba cometendo erros, mas são oferecidos exageros que de repente não combina com a vivência do catolicismo, né? Não competem a nós. Olha, por exemplo, hoje, na minha paróquia, nesse instante, está acontecendo um avivamento. Nesse instante, um grupo de oração especial, todo voltado para se mergulhar já no espírito quaresmal que iniciamos então amanhã. Agora, essa história de que inocente, muito inocentemente se aproxima da jaula de um leão, enfia a mão para dentro dela e a sua inocência, veja o que ela vai fazer. Essa inocência tem limite, tem que ficar meio esperto, né? Não, porque inocência é uma coisa. Certo. A improvidade é outra, entende? Falta de discernimento é outra. Sim. Né? São coisas bem distintas. É que nós estamos usando alguma coisa de nomenclatura aí de forma errada. Uma coisa é exatamente porque nós queremos preservar essa inocência que nós nos mantemos longe de um evento que se tornou, desculpe-me, mundano, carnal. A forma como é vivida, carnal, pecaminosa. Pois é verdade. Isso, infelizmente, é o que acontece na maioria dos lugares mesmo no Brasil. Mas, enfim, passado, então, esse período que a gente está terminando, né? Hoje se encerra, então, esse período do Carnaval. Amanhã a gente vira a página, começa um outro período muito rico dentro da Igreja Católica, muito profundo, na qual a gente quer discutir, então. E esse é o tema do programa de hoje, né? Quarta-feira de cinzas, a quaresma e esse tempo oportuno de oração e penitência. A gente quer entender um pouco mais sobre esses eventos, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente deve começar essa parte da nossa conversa, Padre Wander, antes ainda da gente entender o que é a quaresma, o que é a quarta-feira de cinzas, como a gente bem vive essa data, vamos começar a entender um pouco assim. Bom, a quaresma antecede o período da Páscoa, isso todo mundo sabe. Mas o domingo de Páscoa, ele não é comemorado sempre na mesma data fixa. Cada ano ele cai numa data diferente, né? E a partir daí a gente entende e acaba compreendendo no calendário onde estão as outras datas, principalmente as datas mais importantes da nossa fé, como Pentecostes, etc. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. Vamos entender, ajudar o nosso telespectador a entender isso também. Como que a gente calcula a data do domingo de Páscoa e a partir daí saber que quarta-feira vai ser a quarta-feira de cinza, onde vai começar a quaresma?